O TOEFL ITP, ele era conhecido por ser a prova do TOEFL que não tinha que falar, né? Muita gente se referia assim, é aquele TOEFL que não precisa de falar, é o TOEFL que não tem speaking, e algumas pessoas falavam, é o TOEFL de papel, a prova de papel. Então, muita gente, quando queria explicar essa diferença, qual é a prova, se referia ao TOEFL ITP como sendo a prova que, a princípio, não tinha a sessão de speaking. Inclusive, por que isso acontecia? Quem assistiu a nossa segunda live na quarta-feira, eu fiz um comparativo bem amplo sobre o TOEFL ITP e o TOEFL IBT. E um dos primeiros pontos que eu trouxe para comparação foi justamente a estrutura da prova, habilidades cobradas, número de questões e etc. E até comentei aqui, principalmente as habilidades avaliadas. Então, enquanto o TOEFL IBT é uma prova que vai avaliar tanto as habilidades de compreensão em inglês, compreensão de áudios, compreensão de textos, ele vai avaliar também a produção. O que seria a produção? A fala e a escrita em inglês. E aí, quando a gente pega a estrutura original, digamos assim, do TOEFL ITP, se a gente faz essa comparação, o TOEFL ITP era, a princípio, a prova que não cobrava essa parte de produção da língua inglesa. O que é a produção? A fala e a escrita. Então, por muito tempo, ficou se diferenciando essas duas provas, dizendo que o TOEFL ITP não tinha uma sessão de speaking. E, inclusive, a gente falou também sobre a sessão de writing, que o writing no TOEFL IBT, ele é avaliado diretamente, ou seja, você literalmente vai ter que escrever em inglês e o seu texto escrito vai ser avaliado. Agora, no ITP, a sua escrita, ela é avaliada de forma indireta. O que isso significa? Você não vai precisar escrever textos em inglês, mas você vai precisar corrigir textos escritos em inglês. Então, de alguma forma, o que eles entendem? Que se você tem capacidade de encontrar erros de uso de palavras e de estrutura em textos em inglês, textos acadêmicos, sobretudo, você teria também condições de escrever bons textos em inglês. Até aí, tudo bem, mas o nosso foco está na escrita. Então, até 1 ano e meio, 2 anos atrás, de fato, essa era uma das diferenças que mais gritava, assim, quando a gente falava de TOEFL ITP, TOEFL IBT. Inclusive, essa diferença, o fato do ITP não ter a sessão de speaking por muito tempo, desde quando foi criado, digamos assim, fazia com que as pessoas acreditassem que o TOEFL ITP era uma prova mais fácil em comparação. Por que criou-se esse mito? Porque, geralmente, quando a gente está aprendendo um segundo idioma, e considerando o nosso contexto aqui do Brasil, nós não estamos em um contexto de imersão linguística da língua inglesa, a gente não tem que obrigatoriamente usar o inglês no nosso dia a dia para as nossas tarefas básicas. O que acontece? Muitas pessoas costumam ter um pouco mais de dificuldade para falar inglês, pela falta de hábito, pela falta de prática, de contato com a fala em inglês, pela falta da necessidade mesmo de falar inglês. Então, como o ITP, a princípio, era prova que não tinha sessão de speaking, criou-se esse mito de que a prova era mais fácil. Então, quando as duas provas são aceitas, eu vou fazer o ITP porque é mais fácil, porque eu não preciso de falar. Mas isso, como eu já bem nomeei aqui, é um mito. Porque a facilidade ou dificuldade numa prova, primeiro, ela é muito subjetiva. Tem pessoas que não têm dificuldade para falar inglês, mas têm dificuldade para ler inglês. Então, isso é muito subjetivo. E o segundo ponto é que
O que vai facilitar ou dificultar o seu desempenho em uma prova desse tipo é a sua preparação. É a sua preparação. Se você se preparar para fazer aquilo ali, você provavelmente não vai ter dificuldade. O que dificulta a nossa vida geralmente é a falta de preparação. Até aqui, estamos entendidos?